Fala galera, beleza? Professor Ítalo Colares, professor de Sociologia, e vamos de Sociologia do Enem de 2021. Então já sabe, né? Pega papel e caneta para anotar os pontos, as dicas, os toques que vamos dar na resolução dessa questão. Vamos para o texto? Diz o seguinte: ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária, presta atenção nesse termo, vossa adversária, rapidamente concluí que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Preste atenção de novo, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, interesses opostos. Mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário, e vós queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte, mas seus atos dementem suas palavras. Ou seja, nós estamos falando aí de um texto, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né? E aí você percebe aí que há um conflito de interesse. Eita, conflito de interesse, né? Você tem aí que a classe média é vossa adversária, são opostos aos vossos. Aí o texto, né? A fonte do texto está falando a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E aí você vê um nomezinho interessante aí, né? De um cara chamado Engels. Professor, eu já vi esse nome, com certeza, jovem, você já viu. Esse nome é atrelado a um outro nome um pouquinho mais conhecido, Karl Marx. Engels, ele é o parceiro intelectual de produção, né, de livros, de produção de textos e obras com Marx. Foi com ele, né, que o Engels escreveu Manifesto Comunista, tá certo? E Ideologia Alemã, onde eles vão trazer aí um pouco dessa perspectiva, né, do pensamento socialista científico, do pensamento do socialista, que vai trazer um conceito mais marxista, mais marxiano, né, dentro da construção daquilo que se pretende entender o socialismo. E o Engels e o Marx, eles possuem algumas singularidades na forma de pensar, né? E uma dessas formas de pensar, você já deve estar entendendo aí, que é a questão da luta de classes, né? Então, quando você vê aí no texto, vossa adversária, opostos aos vossos, e você vê que a fonte do texto está falando a situação da classe trabalhadora, não tem para onde correr, galera. É a questão de luta de classes. Vamos para o enunciado? No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao quê? Galera, já está na cara, né? Alternativa A, conceito de luta de classes. Ou seja, esse conceito de luta de classes, que segundo a perspectiva de Marx, é o motor da história, né? A história é contada a partir dessa perspectiva do dominante em relação ao dominado, né? E essa relação dominante-dominado é que vai delineando, que vai transformando, que vai modificando e direcionando a questão da história da humanidade. E o Engels concorda com Marx nesse aspecto, né? E quem é a oposição aí, o conflito aí, é o conflito da classe burguesa, que o Engels vai chamar de classe média, com a classe trabalhadora, né? Que é a galera que sustenta todo o processo da burguesia. Verificando aí as outras alternativas, alternativa B, alicerce da ideia de mais-valia. Então, quando se fala sobre essa questão da mais-valia, nós estamos falando daquele valor que é apropriado pelo capitalista em cima do trabalho do trabalhador, né? Então, não seria a alternativa B. Alternativa C, fundamentos do método científico, né? Ou seja, esse pensamento ético não trabalha com o processo científico, não é fundamentado por essa questão científica, porque o Engels e o Marx não vão analisar essas questões científicas, já que essas questões científicas ficou aí mais para outras questões sociológicas, né? Como, por exemplo, Auguste Comte, o Durkheim e outros pensadores dentro de uma perspectiva funcionalista. Alternativa D, paradigmas do processo indagativo, né? Então, mais uma vez, o processo indagativo é importante para essa questão, mas não dentro de um delineamento ético que trabalha essa oposição da luta de classes, né? Porque quando a gente fala de processo indagativo, nós estamos falando de dialética, e a dialética aqui, no caso, é uma dialética do Marx, né? A dialética materialista. A alternativa é domínios do fetichismo da mercadoria, né? E há uma crítica que o Engels vai fazer. Não é uma ideia de um fundamento, né? Não é uma ideia de que ele concorde, mas é uma crítica, tornando a alternativa A a alternativa correta. Beleza, galera? Tranquilo? A gente se vê então na nossa próxima questão e brigadão aí pela atenção. Até a próxima!